Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu quero contar um testemunho pra vocês de cura, né? Esse vídeo tinha no meu antigo canal, mas eu quero contar pra vocês novamente, pra quem não sabe sobre esse testemunho que vai ajudar vocês. Há uma pessoa que está buscando uma cura, né? Impossível. Isso serve para todos os âmbitos, tipo alguém que está querendo uma cura de depressão, de ansiedade, de bipolaridade, de surtos de manias, de pesadelos, libertações de vícios, uma prosperidade, uma mudança de vida, uma transformação. Se serve, porque vem da fé. Tá algo impossível. Então vou contar pra vocês. Eu me lembro que não lembro que ano, mas foi na época que eu ainda não tinha aceitado o Senhor Jesus como Salvador. Eu estava dentro de um relacionamento, tive um acidente de moto com essa pessoa. E nesse acidente de moto eu quebrei o pé, né? Era para ter acertado as duas pernas e eu ia ficar sem andar. Eu não ia sentir as duas pernas, né? Perdi a sensibilidade de uma perna só, bateu só um lado, porque eu senti um sopro suave que tinha um anjo do meu lado me protegendo, que eu consegui esquivar uma perna. E aí bateu uma perna só e essa perna, ela perdeu totalmente a sensibilidade, eu não conseguia andar. Mas quando eu fui fazer um exame, eu fui no médico, na minha cabeça eu tinha quebrado só o pé. E eu fiz exame só do meu pé, raio-x, engessei meu pé. Só que quando eu fui retirar, né, o gesso do meu pé, o médico disse assim: anda, pode andar, né, depois que ele cortou o gesso. E eu coloquei o pé no chão, eu não sentia mais a minha perna inteira, da barriga pra baixo, de um lado só, que foi a perna que bateu com tudo. E eu não sentia, tava morta. E o médico falou: pode andar. Eu falei: eu não consigo. E ele achou que era frescura, que eu tava mentindo. Ele foi super arrogante e grosso comigo. Ele disse: você está mentindo, está com frescura, como se eu tivesse me sendo mimado para alguém pegar no colo e me levar até o carro, né? Eu falei: eu não tô mentindo, eu juro, eu não consigo colocar o meu pé no chão. E aí, o que ele fez? Fez desse jeito, tipo, saiu de perto, que é pelo SUS, né? Eu tava passando. Nem me ligaram pra fazer terapia. Eu fiz terapia em casa, olhando no YouTube como fazer terapia, né? Foi um processo difícil. E aí, o médico saiu, virou as costas. E todo mundo, sabe, olhando assim, as pessoas que estavam esperando passar o médico olhando pra mim, achando que realmente tava com frescura, né? Minha mãe se entendeu, minha irmã se entendeu. E eu, o que eu fiz? Já que ninguém tava acreditando em mim, eu saí pulando que nem um saci, até um banco, com falta de ar, porque era muito difícil você carregar o seu peso pulando até um lugar longe. E mesmo que era perto, parece que o peso do seu corpo te dá canseira. Você não suporta quando você não está acostumado, né? Aí, cheguei pulando até um banco. Tinha uma pessoa que tava chegando no portão, ela começou a olhar tipo assim: coitada, né? Ninguém ajuda ela a andar, por que ela tá pulando com o pé só, sendo que ela tá sem gesso? Ninguém sem entender nada. Pra mim não encher o saco de ninguém, falar: gente, eu tava cansado de explicar que eu não estava mentindo, que não era coisa da minha cabeça. E que não era mimada, querendo um colo pra ser carregado. Não, que eu não tava sentindo mesmo. E eu tentei, quando eu estava perto do médico, soltar o meu corpo. Quando eu soltei, eu percebi que eu ia cair, eu ia arrebentar meus dentes. Ia ser outro acidente. Eu ia quebrar meus dentes, quebrar ou meu braço ou quebrar o meu outro pé. Porque eu vi que o peso do meu corpo ia ser arremessado com força. Porque tenta soltar o seu corpo com uma perna só, você se arrebenta no chão. E como que quando essa perna está morta, você não sente nada, você se arrebenta. É diferente de quando você já está sentindo sua perna, entendeu? Você se equilibra, você não solta tanto assim o seu peso, não é com baque tanto. Vou dizer, o baque não é tão forte assim, mas quando você não sente diferente, porque você não tem a noção de como vai soltar, como o seu corpo está caindo, você não tem o controle sobre isso. É a mesma coisa quando um bebê está aprendendo a gatear, andar, né? Ele vai desequilibrando e vai caindo, ele levanta de novo, a mesma coisa. Só que diferente, eu não sentia mesmo. Então eu consegui ter uma noção de como é você não ter o prazer de andar, você não sentir suas pernas. Mas no meu caso eu não senti uma, porque eu tive o livramento de não pegar a outra perna, senão eu não andaria com as minhas duas pernas, eu ia ficar essa parte de baixo sem andar a vida toda. Por quê? Quando eu tava tentando andar, soltar meu pé, eu ia cair. Pra mim não me machucar, o médico virou as costas, eu fui embora pulando até o carro do meu pai. E aí chegando lá, todo mundo sem entender: por que você tá pulando, né? Todo mundo perguntando. Eu não tô sentindo a minha perna. E eu desesperada, né? Eu falei: eles nunca viram isso, ficou sem entender. Não, eles falaram assim: acho que é medo.
O médico falou que era medo. Falou, você acha que é medo? Você tá com medo de quebrar o pé, por isso você não anda. Porque ele nunca tinha visto isso, alguém quebrar o pé e ele não sentia a perna, né? Porque eu não tinha falado que eu tinha batido a perna, entendeu? Na minha cabeça eu não tinha feito nada na minha perna. E aí nós fomos embora. Chegando em casa, pesquisei pra todo mundo que já quebrou o pé um dia. Eu tava louca pra tirar minha dúvida. E aí eu perguntei pro meu primo, você já quebrou o pé? Já, várias vezes. Já aconteceu isso com você? Nunca. Tanto que eu andava com gesso, eu jogava futebol com gesso. Falei, o quê? Aí eu comecei a orar. Falei, Jesus, o que tá acontecendo comigo? Tô ficando doido, não é possível. Aí Jesus falou assim, você vai ficar assim pra vida inteira. Falei, o quê? É isso mesmo que eu tô escutando? Ele falou, sim, você não vai andar mais. Você perdeu a sensibilidade da sua perna. Não sei como que é a palavra que se encaixa nisso, mas você não vai mais andar com essa perna. Você vai ficar a vida inteira sentada numa cadeira ou com uma muleta, se você conseguir. Porque o peso do corpo é muito pesado pra andar de muletas. Eu não consigo. Parece que tá quebrando os ossos do seu braço aqui de baixo, assim, ó. Meu misericórdia, parece que tá quebrando o seu corpo inteiro, o seu osso assim quebrando. Não dá. É horrível. Não tô exagerando. Comigo foi assim a experiência. E aí eu falei, Jesus amado. E aí eu comecei a andar com as muletas. Começou a doer muito, mas muito. Foi, Jesus, eu não vou suportar isso a minha vida inteira. Eu não sou uma pessoa que gosta de depender das pessoas. Ninguém gosta, quem gosta, né? De ficar assim, pega não, tipo, não tô falando de forgar nas pessoas, favor. Sou tipo, de depender a vida inteira. Vou ficar sentada a vida inteira, esperando a vida passar. As pessoas envelhecer, as pessoas vivendo, tudo mudando, né? É você sentado, sendo carregado por pessoas. Nunca me imaginaria numa vida dessa, sendo que eu sempre fui elétrica. Eu nunca fui a pessoa parada. Eu sempre fui uma pessoa alta astral, que animava as pessoas. Sempre tinha uma palavra de ânimo, de alegria, de amor. Colocava as pessoas pra cima, ajudava as pessoas a sair da depressão. Tinha palavra de esperança, ajudava as pessoas a crescer, incentivava as pessoas a crescer em tudo, todas as horas. Seguia os sonhos das pessoas. Quem eram meus amigos, sabe? Eu incentivava as pessoas. E eu comecei a me imaginar eu sentada a vida inteira parada. Aquilo começou a gerar um espírito depressivo em mim, um desespero, uma agonia horrível. Nosso espírito não foi feito para ficar parado. Quando nós ficamos parados, nós ficamos depressivos, agoniados. E aí eu comecei a orar, falei, Jesus, eu não vou suportar ficar a vida inteira assim. Não dá pra andar com uma perna só. A outra tava sentindo, adiantou alguma coisa? Não adiantou, porque nem se sustentar com uma perna só de pé eu não conseguia. Porque era um peso insuportável do meu corpo, que a minha perna, ela ficava fraca da outra. Então era como se não fosse nada ali. Como se não tivesse sentindo a minha outra perna. Era a mesma coisa que tivesse as duas mortas. E aí, comecei a orar, Espírito Santo, tem misericórdia da minha vida, eu não quero isso pra mim. E a minha família, o que vai ser deles? Eu quero cuidar deles, por favor. Então eu falei, Jesus, o que eu faço? Lembrei do que me ensinaram na minha infância, usar a minha fé, tomar posse, crer. Comecei a colocar a minha fé, em prática. Sozinha, porque eu fiz terapia em casa também. Eu mesmo fazia a minha terapia, eu via vídeos como fazer terapia em casa. Porque o SUS ele não me ligou, não tive acesso, apoio deles. E aí eu forçava o meu pé dentro do balde de água quente, entre aspas, meio morno, meio quente, pra amolecer o meu pé e não doer tanto na hora que eu forçar. Na hora que eu forçasse assim, sabe? Eu não sentia. Mas ele tinha que amolecer, né? Como diz lá no vídeo, como se fosse você estivesse fazendo exercício pra voltar à sensibilidade, né? Eu que tava crendo sim que essa terapia que eu fizesse em casa ia voltar à sensibilidade. Então, através da minha fé e do exercício, da terapia que eu estava fazendo, que era pra ser profissional, mas eu não tive, eu fui curada. Eu fiz isso durante 2 semanas. Nos primeiros 3 dias que eu tava fazendo terapia, crendo que Jesus ia me curar, falei, Jesus, eu criei pela fé. Eu tomo posse que eu vou andar. Eu já me imaginava andando. Eu não aceito, eu falava, não aceito essa situação. Jesus me cura, tenha misericórdia de mim. Eu não posso viver aqui pra sempre. Ninguém vai me ajudar, ninguém vai cuidar de mim. Eu ficaria aqui sentada pra sempre, mofando nessa casa, nessa cama. Porque é assim com todo mundo, cada um por si só. Ninguém se ajuda. É muito raro alguém estar com você o tempo todo te ajudando, te levando na cadeira de rodas. Muito raro. Isso existe em vários lugares. Vocês sabem das histórias como que é. Muitas vezes casais que, né, se separam porque teve acidente, porque ficou de tal forma, enfim.
E aí eu comecei a tomar posse e crer que a minha fé... Eu imaginava assim, eu estou curada, imaginava andando. E eu com o meu pé dentro daquela bacia, aquele balde de água. E eu fazendo exercício, já imaginando. Eu tomo posse, imaginando já descendo um milagre nas minhas pernas. O poder de Deus descendo na minha perna. E voltando a sensibilidade, eu andando, imaginando eu andando. Todos os dias, os 7 dias, eu fiz isso. E aí, após o terceiro dia, eu fui tentar andar. Só que eu vi uma pequena mudança. Um pouquinho, eu falei, ixi, tá querendo voltar a sensibilidade. Falei, ai meu Deus, que bom, Jesus, eu tô acreditando que tá acontecendo isso comigo, que tá voltando, que está acontecendo, meu milagre. E aí eu continuei. Claro que eu caí, né? Quando eu soltei meu corpo, mas eu senti que tava tentando voltar a sensibilidade, eu caí. Aí eu continuei tentando 7 dias, no 7º dia, eu não quis nem tentar antes, também não me frustrar e ficar triste. Aí, porque quando você fica tentando muito, um atrás do outro, e não dá pausa pra respirar, você acaba se frustrando, com muita ansiedade, entendeu? E aí eu dei uma pausa até no 7º dia, fui tentar de novo. No 7º dia eu já comecei a sentir efeito. Já começou a voltar a sensibilidade da minha perna. Não 100%, mas 20%. E aí na segunda semana, continuei tentando, assim, dessa forma. Colocando meu pé dentro de um balde de água quente, porque fosse uma terapia. Aí eu fazia exercício, eu tentava ficar de pé, mas gente, doía. Eu sentia doer, porque aqui da parte de cima da barriga, eu não sei explicar, bacia, não é bacia, é bacia. Tipo assim, a liga da sua perna ali, entendeu? A liga da perna é o que te sustenta. Então quando eu apertava assim, essa liga aqui que tava sensível, que tava viva, que é a parte de cima da barriga, eu sentia dor. E não na perna. Então quando eu forçava assim, doía muito essa parte aqui da barriga, que era perto da liga da perna, entendeu? E doía muito. E eu forçava. E aí quando eu soltava o corpo, doía. Então foi assim, várias, vamos ver, foram 2 semanas. Com 2 semanas voltou, eu comecei a andar. Só que não era 100%. Então minha cura foi assim, foi aos poucos. Foi assim que Jesus quis me curar através da minha fé. E aí 2 semanas já eu consegui já ficar de pé, me sustentar. Só que quando soltava meu corpo, eu andava assim, sabe que nem um bebê aprendendo a andar de novo. Não sustentava 100%, doía muito. Então eu continuei fazendo terapia. Eu alongava a perna devagar, eu virava tipo assim, a perna alongada, eu virava fazer assim, eu virava meu pé, né, a parte que quebrou assim, aqui perto eu fazia assim, virava na água quente, fazia na cama também com creme devagarzinho, porque quando sem água quente era perigoso eu romper de novo, quebrar de novo, né, piorar. E aí com a fé, falando, tomando posse, eu creio que eu vou me milagre, que eu vou andar 100%. Eu sabia que era impossível. Jesus falou que não ia andar pra vida inteira, mas eu tava falando, profetizando e que não tomando posse, imaginando pra se materializar. Porque o meu desespero foi tão grande que o que me sobrava era isso. Se eu não fizesse isso, minha filha, eu ia ficar ali com aquela bunda pra sempre, sentada naquela cadeira. E continuei esse processo, né? Consegui me sustentar com 2 semanas. Aí o que eu fiz? Eu comecei a andar com uma botinha macia pra não machucar o meu pé na hora de forçar, porque eu lembro que forçava, doía, parecia que era uma facada dentro do meu pé. Então eu andava com 2 meias grossas e uma botinha que subia até assim em cima pra ficar maciozinho e eu conseguia andar e ficar confortável. Aí eu ia devagarzinho e parecia que não era minha perna mais, tava estranho ainda. Parece que era uma perna de plástico que tava dentro, que tava em mim, porque não tava 100% sensível a minha perna, entendeu? Tava acontecendo o meu milagre aos poucos. E aí, através da minha fé, criando e profetizando da forma que eu falei pra você. E aí, fui andando. O que eu fiz? Falei, mãe, eu vou caminhar. Eu ia caminhar, aos pouquinhos, caminhava na rua, devagarzinho, crendo. Eu era ousada desse ponto, de sozinha, crendo que se eu caísse, caiu. Eu ia levantar de novo com um pé só. Mas eu fui caminhando e caminhando devagarzinho, todos os dias, crendo, sempre crendo. Crendo assim, eu tomo posse, imaginando já eu andando 100%, da minha perna voltando, porque não tinha voltado 100%, tava equilibrando, mas não 100% sensível. E na 3ª semana já estava 100% sensível. Só que eu sentia fisgada dentro do meu pé, parecia que era uma facada, que eu gritava. Do nada, não era algo que você ia prever que ia doer a cada 5 minutos. Não era uma dor assim. Era você tá andando assim, depois de uma hora eu dava um grito com tudo, no meio de todo mundo, na rua, em público.
E as pessoas assim, o que foi, meu Deus? Você tá passando mal? Não, e eu falava, não é nada, não, deixa. Eu nunca gostei de preocupar as pessoas, né? Então eu sempre ria dos meus problemas. As pessoas me viam pulando de nossa cia. Eu fazia elas rir pra não chorar comigo. Eu doía meu pé e falava não era nada. Fazia a pessoa rir, contar uma piada. Que eu não gosto. Porque eu fico muito mais pior quando eu vejo outra pessoa chorando e sofrendo com a minha dor. Aí acabou meu mundo. Aí eu me jogo, me derrubo, me afundo mesmo. Entendeu? E aí eu gritava. Então eu sentia fisgada, como se fosse uma facada dentro. Mas doía muito, gente. Nossa, parece uma faca mesmo. Enfiando, você fazia assim, com tudo. Porque o meu nervo estava se regenerando dentro do meu pé. E por causa da minha fé, tomando posse, Deus estava regenerando aos poucos, conforme a minha fé, conforme eu cria, entendeu? Então não é porque Jesus não queria me curar 100%, por causa da minha pouca fé, que foi aos poucos, né? Porque foi a primeira vez que eu comecei a exercitar a minha fé para acontecer o impossível. Eu nunca tinha exercitado a minha fé para acontecer o impossível na minha vida inteira. Era a primeira vez que aconteceu isso. Então é assim mesmo. Quando é a primeira vez que você está crendo em algo impossível, então pode ser que seja aos poucos, ou Jesus decidindo, pode ser que seja de uma vez. Então comigo ele foi assim, ele permitiu que eu exercitasse minha fé, para que eu um dia contasse o meu testemunho como eu tô fazendo para vocês hoje, e ajudar vocês, que é uma cura, um milagre, gente. Dá vontade até de chorar. E aí na terceira semana eu já tava 100% mais sentindo essa facada dentro do meu pé, porque ele tava regenerando conforme a minha fé. E eu profetizava, eu falava, tá repreendido em nome de Jesus, eu não aceito que seja regenerado os meus nervos, meus tendões, os ossos do meu pé. Que ele volte ao normal 100%, como se tivesse novo e nunca tivesse quebrado. Eu imaginava já sem dor e eu andando. Só que aí passou uma semana, continuei sentindo, e após uma semana sumiu essa dor. Aí às vezes parecia que queria dar aquela fisgadinha bem de levinha, fazia assim, pra vocês irem um pouquinho, bem pouquinho assim, aí sumia. Aí Deus dando sinal pra mim, tá vendo? A sua fé te curou. Regenerou totalmente a sua perna voltou à acessibilidade. E aí eu tive que reaprender a andar quando voltou a acessibilidade da minha perna. Porque eu tinha desaprendido. Eu fiquei muito tempo sentada. Fiquei no máximo 5 meses sentada. Gente, eu não lembro se é 4 meses ou 5 meses. Porque eu lembro que eu demorei muito para tirar o gesso. Que eu tive medo de tirar o gesso e olhar o meu pé não regenerado. Olha o medo que eu tinha, pra vocês terem noção. De eu tirar o gesso e não conseguir andar. Mas não por causa da perna, por causa do pé. Então eu demorei muito mais tempo do que o normal pra mim ter certeza tipo, que tá regenerado e cicatrizou ali o osso com o osso, né? Pra mim tirar o gesso. Era um medo imenso que eu tinha, né? Também por causa do vazio que eu tinha na minha alma, fazia ter esse medo, essa insegurança, né? Não tinha fé. Aí eu fui obrigada a ter fé através desse processo, né? E foi assim que aconteceu a minha cura. Eu voltei a andar e voltei a aprender a caminhar conforme eu fui dando espaço, orando com o Espírito. Eu falava, Espírito Santo, vem andar junto comigo, me ajuda a andar novamente, porque tava estranha. Eu voltei a acessibilidade, voltei a equilibrar, parou de dor meu pé, aquelas fisgadas, mas eu não conseguia andar como uma pessoa normal. Parece que eu tinha desaprendido a andar, que eu tinha desaprendido a andar mesmo. Tava muito estranho. Falava, isso aqui não é minha perna, parece uma perna de plástico que tá aqui. Aí eu comecei a todos os dias a caminhar e eu consegui a voltar ao equilíbrio do corpo, igual o bebê aprendendo a andar. E aí pronto, aconteceu a minha cura em 1 mês e 2 semanas por aí. Esse foi o meu milagre. Então isso pode acontecer na sua vida. Deus pode decidir te curar se Ele quiser naquele momento. Não que Ele não te ama por Ele não ter te curado. Porque muitas vezes ou é falta fé em você, ou existem raízes que te impedem de você ser curado. Muitas vezes sim, incredulidade, ou uma raiz emocional, uma mágoa sim, coisas espirituais ou raízes emocionais pode impedir de você ser curado sim. Demônios podem impedir de você ser curado. Maldições na sua vida podem impedir de você ser curado. E também falta de pessoas, vasos de Deus disponíveis com esse dom de curar as pessoas, de impor e profetizar nas pessoas para elas ser curadas. Então falta essas coisas muitas vezes pra gente ser curado. Ou fé, ou é quebra de maldições, ou libertação, ou falta uma pessoa ali disponível para orar por você pela sua cura, alguém que tem esse dom, essa unção de cura.
Ou falta também você orar, buscar, falar: Jesus, eu quero que o Senhor me cura. Muitas vezes falta isso ou não. Mas se você tentar essas coisas que eu falei, vai dar certo. Colocar sua fé em prática. Procurar um profissional, muitas vezes, terapia, se é o pé, se você não anda, ou se é depressão, profissional da mente. Tratar 5 remédios com terapia, crendo que você vai ser curado, e também buscando no espiritual a sua libertação espiritual, porque depressão tem a ver com o espiritual também. Jesus, ele liberta o seu espiritual, fazendo o possível acontecer. Então, independente do que você precisa, colocar sua fé em prática, se fosse necessário, procurar um profissional, sim. Procurar também, muitas vezes, na oração, seu milagre pedindo, ou buscando num servo de Deus que tenha, às vezes, um dom de cura, e também fazendo um voto com Cristo. Voto tem poder. Tipo: Jesus, se o Senhor me curar, eu testemunho. Jesus, se o Senhor me curar, eu evangelizo. Se o Senhor me curar, eu salvo vidas pro Senhor. Porque se é algo impossível, você vai ter o prazer de cumprir. Quando Jesus me curou, quando Jesus me libertou dessa perna, eu tive o prazer de contar pra todo mundo. E todas as pessoas do meu redor não acreditavam em mim, porque eu sempre fazia elas rir dos meus problemas. Então elas não acreditavam que era verdade, achavam que era apenas medo que me fazia não andar. Mas era verdade, eu não estava sem andar mesmo. Eles não exultaram, glorificaram, tipo: Jesus te curou, aleluia. Não, tipo: falei pra você que era medo. As pessoas falavam isso, eu falei: deixa pra lá, eu vou ficar perdendo meu tempo, né, provando pras pessoas. Eu, pelo menos, eu sei e eu tô feliz de espírito que Jesus fez um milagre na minha vida. E eu não imaginava que um dia eu ia contar meu testemunho, mas as pessoas, a maioria que eu tinha oportunidade, eu contava o testemunho. Pessoas não conhecidas, pessoas estranhas acreditavam, porque próximas acabavam não acreditando por esse meu jeito de ser, né? É isso, meu testemunho, gente. Que vocês venham crer e buscar com fé, fazer o possível para vocês receber a cura, o milagre, a transformação, o impossível. Que Deus é poderoso para fazer o impossível acontecer. Ele andou por cima das águas, ele foi gerado dentro da barriga de Maria, de uma mulher, entre outros milagres, curou o cego, enfim. Basta buscar, lutar pelo seu milagre sem desistir. Sei que não é fácil, muitas vezes você buscou, não recebeu. Aí você fala: nossa, que frustração, Jesus, ele não me ama. Não é isso. Às vezes está provando a sua fé para você continuar. Mas tem uma coisa que é certeiro, que não tem erro. Busque na oração, perguntar a Jesus: o que eu faço para ser curado? Ele vai te falar. E aí você faz o que ele mandar, que você vai receber. Então não tem erro. Se Jesus falou, vai dar certo. Mas no secreto, não é por profeta, revelações por ninguém. Jesus pode revelar confirmações por profetas. Vocês têm que tomar cuidado. Hoje em dia está cheio de falsos profetas, de revelações falsas. Então, para vocês não querer criar uma frustração achando que Deus profetizou algo e não cumpriu, por ele ser mentiroso, não ser Deus capacitado para fazer o impossível, sendo que é o homem que é errado. Então busque no secreto a resposta que Jesus vai falar com você em sonhos, no seu ouvido, na sua mente. E aquilo que ele falar com você também, através da palavra, ele vai confirmar depois, através de vasos de Deus. Então é certeiro, faça o que Deus te mandar. Que Deus abençoe. Tchau, gente.